Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amigo, amiga, louvemos ao bom Deus por nos ter dado Jesus, sua palavra viva. Quarta-feira, dia 23 de julho, 16ª semana do Tempo Comum. A primeira leitura está em Êxodo capítulo 16, de 1 a 5 e de 9 a 15. O salmo responsorial é o Salmo 77. O evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 13, de 1 a 9. Primeira leitura. Leitura do livro do Êxodo. Toda a comunidade dos filhos de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, entre Elim e o Sinai, no dia 15 do segundo mês da saída do Egito. A comunidade dos filhos de Israel pôs-se a murmurar contra Moisés e Arão no deserto, dizendo: Quem dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito, quando nos sentávamos juntos às panelas de carne e comíamos pão com fartura. Porque nos trouxestes a este deserto para matar de fome a toda essa gente? O Senhor disse a Moisés: Eu farei chover para vós o pão do céu. O povo sairá diariamente e só recolherá a porção de cada dia, a fim de que eu o ponha à prova para ver se anda ou não na minha lei. No sexto dia, quando prepararem o que tiverem trazido, terão o dobro do que recolherem diariamente. E Moisés disse a Arão: Dize a toda a comunidade dos filhos de Israel: Apresentai-vos diante do Senhor, pois ele ouviu a vossa murmuração. Enquanto Arão falava a toda a comunidade dos filhos de Israel, voltando os olhos para o deserto, eles viram aparecer na nuvem a glória do Senhor. O Senhor falou então a Moisés, dizendo: Eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Dizei-lhes, pois: Ao anoitecer comereis carne e pela manhã vos fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor vosso Deus. Com efeito, à tarde veio um bando de cordoneses e cobriu o acampamento. E pela manhã formou-se uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando se evaporou o orvalho que caíra, apareceu na superfície, no deserto, uma coisa miúda em forma de grãos, fina como a geada sobre a terra. Vendo aquilo, os filhos de Israel disseram entre si: Que é isto? Porque não sabiam o que era. Moisés respondeu-lhes: Isto é o pão que o Senhor vos deu como alimento. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. O Senhor deu o pão do céu como alimento. E tentaram o Senhor nos corações, exigindo alimento à sua gula. Falaram contra Deus e assim disseram: Pode o Senhor servir à mesa no deserto? Ordenou então as nuvens lá dos céus, e as comportas das alturas fez abrir. Fez chover-lhes o maná e alimentou-os, e lhes deu para comer o pão do céu. O homem se nutriu do pão dos anjos, e mandou-lhes alimento em abundância. Fez soprar os ventos do leste pelos céus, e fez vir por seu poder o vento sul. Fez chover carne para eles como pó. Choveram aves como areia no oceano. Elas caíram sobre os seus acampamentos e puseram ao redor de suas tendas. O Senhor deu o pão do céu como alimento. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia! A semente é de Deus a palavra, o Cristo é o semeador.
Todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia, e disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 70 e 30 frutos por semente. Quem tiver ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dispostos a se tornarem servidores do reino, os discípulos não deveriam pensar que só encontrariam sucesso pela frente. Era preciso ser realista e, de antemão, dar-se conta da dinâmica do reino. O sucesso, sem dúvida, viria, porém em meio a perdas e fracassos. O processo de semeadura serviu para ilustrar esse aspecto do reino. O semeador, segundo o costume da época, lançava a semente ao Deus dará. Uma caía à beira do caminho, outras em terrenos pedregoso, outras no meio dos espinhos. A condição precária do terreno impedia que a semente desse frutos. Talvez chegasse a germinar e tentar crescer. Sua sorte, porém, era murchar e morrer. Só uma pequena porção de sementes caía em terreno fértil e chegava a frutificar. Mesmo assim, a colheita variava na base de 100, 70 e 30 por 1. Nem por isso o semeador deixava de semear. Embora soubesse que boa parte da semente haveria de se perder, valia a pena continuar semeando. O discípulo do reino, como semeador, não pode deixar de semear a semente da palavra de Deus, mesmo sabendo que seu trabalho não frutificará 100%. Ele deve contar com a perda inevitável e se contentar com o que for produzido de bom, embora seja pouco. Oremos. Senhor Jesus, ajuda-me a não desanimar na tarefa de semear a Tua palavra, mesmo contando com perdas e fracassos. Amém. Você ouviu o Evangelho Nosso de Cada Dia. Uma produção e apresentação de Cícero Roberto. Texto do Padre Jaldemir Vitório.